Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a leitura de hoje nós veremos a conclusão da primeira viagem apostólica de Paulo e Barnabé. Mas também vai se falar de uma outra etapa do processo de evangelização escolhido por estes apóstolos, que era de voltar nas comunidades fundadas para consolidar a evangelização já feita, para encorajar aquelas pessoas que, como eles, os apóstolos, estão sofrendo por causa do nome de Cristo, a permanecerem firmes. No Evangelho de hoje, depois de ter nos anunciado o dom do seu Espírito, de ter falado da sua habitação em nós, o Senhor vai nos falar do dom da paz. Não a paz que é a ausência de conflitos, que é conformidade com o mundo para que nós não sejamos incômodos e não sejamos incomodados, mas uma paz que é fruto da radical habitação de Deus em nós. Ouçamos. Na antífona de entrada: louvai o nosso Deus, todos vós que o temeis, pequenos e grandes, pois manifestou-se a salvação, a vitória e o poder de Cristo. Aleluia. Naqueles dias de Antioquia e Icônia, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade. E pensavam que Paulo já estava morto. Por esse motivo que não fazem mais nada. Mas Paulo se levanta e ele entra na cidade. No dia seguinte ele parte com Barnabé para Derbe. Dali vai para Listra, Icônio e Antioquia. Veja que esta Antioquia é sempre a base, que eles vão, depois voltam a Antioquia. Recordem-se que Antioquia é aquela comunidade fundada por pessoas que não eram os apóstolos, que saíram de Jerusalém durante uma perseguição e depois eles são enviados ali, primeiramente Barnabé, que depois vai buscar Paulo, e eles ficam ali por cerca de um ano consolidando a evangelização. Ora, o apóstolo volta nessas cidades e vai se dizer que, encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Aqui tem uma mudança muito significativa para o modo de pensar que fazemos hoje da fé cristã. Muitas vezes nós entendemos o seguir Jesus como um libertar-nos de sofrimentos. E o apóstolo está dizendo assim: quem decide de seguir o Senhor esteja preparado para a luta. O Antigo Testamento também já dizia isso. Se você decide de seguir o Senhor, prepara-te para combater. Prepara-te para ser tentado. Mas também, quando falamos tentação, nós logo pensamos que é a ação do demônio, de Satanás, que nos tenta, como tentou Jesus. Mas aqui está falando de outra coisa aqui. Quem opta pelo Senhor vai ser perseguido, não por outra coisa, mas porque optou pelo Senhor. E não pense que somente pelos de fora da igreja, mas até por aqueles de dentro, porque nós temos comunidades grandes, meus irmãos, mas quantos de nós estamos na igreja porque cremos de fato? Quando Jesus fala assim: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé sobre a terra, algum motivo ele tem para fazer isso. Ou daquelas pessoas que vão falar assim: Senhor, como não te conheço, eu sempre estive contigo. E Jesus vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chega aos céus. Não é o fato de que nós estejamos participando de uma comunidade, de uma pastoral, de missa até diária, que nós temos fé. É preciso ir além. É preciso nos fazer uma questão que essa sim coloca à prova a nossa determinação em seguir o Senhor. Em uma perseguição, nós estaríamos ainda sendo igreja? Estaríamos com a comunidade? Estaríamos com o Senhor? Ou iríamos logo nos acomodar o mundo para salvar a nossa vida mortal? Então, a exortação dos apóstolos é para encorajar essa comunidade para perseverar, mas fazem uma outra coisa: vão escolher presbíteros para deixar naquela comunidade. Nas comunidades de Israel, era a comunidade que escolhia. Aqui não.
Como Jesus escolheu os seus apóstolos, agora são os apóstolos que escolhem os presbíteros. E com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor. Era o rito de ordenação desses presbíteros. Daí eles vão para Antioquia. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera. Então, passaram algum tempo com eles. Então Antioquia se torna a base, aonde eles voltam, porque dali partiram e voltam para prestar contas à igreja de Antioquia, que era a igreja que, através de Paulo e Barnabé, está em missão. A missionaridade da igreja é uma identidade muito firme da igreja de Cristo. Dela todos nós devemos participar. Alguns porque partem em missão. Mas, irmãos meus, tenhamos consciência, nós devemos sustentar com a nossa oração, com as nossas ofertas, com a nossa acolhida aos missionários. Falo isso também dos missionários que estão no Brasil, aqui na nossa cidade, e que deixaram as suas terras para vir, e isso é um grande desafio, queridos, não banalizemos. Nós facilmente pensamos assim, deixaram uma nação que era ruim e vem para o Brasil que é maravilhoso, porque somos brasileiros, pensamos assim, porque é um sofrimento, romper com a própria cultura, a própria língua, a sua comida, a sua comunidade, a sua paróquia, para ir para o exterior por causa de Cristo, por causa do povo de Deus. Tenha um compromisso de acolher. Quando você vê um estrangeiro, vê um missionário, sacerdote, religioso, religiosa, leigo, leiga, acolha. Seja o primeiro a ir lá. Acolha como seu irmão, como seu filho, como seu pai. Veja o que ele precisa, introduza-o no Brasil. É isso que a igreja de Antioquia, que não partia em missão, mas que enviou Paulo e os companheiros, faziam por eles. E quando cansados, eles tinham onde voltar. Se nós fizermos isso, nós também receberemos o prêmio de evangelizadores, porque quem ajuda um missionário é premiado como missionário. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e vossos santos com louvores vos bendigam, para espalhar vossos prodígios entre os homens e julgar e o fulgor de vosso reino esplendoroso. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu nome santo. Na aclamação ao evangelho de hoje, era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia. Jesus continua o seu discurso para com os seus discípulos e vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Aquela paz do mundo que é acordo entre poderosos para não se tocarem, para terem convivialidade sem se amarem, essa não nos serve. Essa é um conchavo humano e que dura pouco, somente enquanto as partes são beneficiadas. A paz que o Senhor dá, que em hebraico é a palavra shalom, é um bem-estar total, não porque se conforma com o mundo, porque isso Jesus não fez. Paulo é perseguido por causa disso, os apóstolos, todos aqueles que optaram pelo Senhor ao longo da história. A paz verdadeira é um empenho de viver o evangelho no nosso hoje, independentemente se vamos ser agradáveis ou não ao mundo. E que em vivendo o evangelho nós vamos ser desagradáveis. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres. O Verbo veio, habitou entre nós, se encarnou e ele está voltando para o Pai. Jesus anuncia a sua paixão, morte, ressurreição, a ascensão, e que diz que isso deve ser motivo de alegria. Um aspecto teológico é que a igreja pode exercer a sua função porque nós temos o Cristo que volta ao Pai, como Rei, como sacerdote eterno. Quando acontecer tudo isso, vós acrediteis. O mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Para Jesus, cumprir o que o Pai ordenou é aquilo de não voltar atrás no projeto de Deus de salvar o mundo. Então Jesus permanece fiel até a morte da cruz. O Pai o ressuscita para a nossa salvação. Se não existisse esse mistério, nós não seríamos salvos. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.